Como foi a minha vida neste mundo de engano? Durante algum tempo que passei sem conhecer o Cristo ressurgido, o Deus desconhecido, que agora tem me enchido de alegria e de prazer. Mas para cruz olhando, meu coração foi ferido, vendo ali tão aflito, mais belo e tão bonito, Jesus por mim chamando. Atenção, senhoras e senhores ouvintes. Neste instante, diretamente da casa onde reside Aparecido de Souza, o repórter evangélico Silva Júnior passa a entrevistá-lo e onde ele irá contar como foi a sua vida. Irmão, pastor e cantor Aparecido de Souza, é com prazer que estamos neste instante rodeados de seus familiares para ouvir de sua própria voz tudo aquilo que se passou neste mundo horrível de maldade, de angústia, o qual o agora irmão, pastor e cantor Aparecido de Souza enfrentou por longos e longos anos. Mas a nossa primeira pergunta, para satisfazer a curiosidade de todos que ouvirem este disco, é a seguinte: em que data nasceu e onde nasceu o irmão? Em 1929 foi a data do meu nascimento, na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo. Na cidade de Rio Claro, portanto, a poucos quilômetros de São Paulo. Perfeitamente. Como se chamam os seus pais? Benedito de Souza e Benedita de Souza. Foi com a idade de 11 anos que eu saí de minha casa, pois fui criado com os meus avós e morando perto de meus pais, porque a minha infância foi um desastre. Desde pequeno já tivemos muitos desastres em casa e foi uma infância turbulenta. E quando foi com 11 anos de idade, eu saí então de minha casa e já vim para São Paulo. A sua primeira profissão, após naturalmente o curso primário, enfim, o que o irmão abraçou para o seu trabalho, para ganhar o seu pão cotidiano? Eu trabalhei com os meus pais e morava com os meus avós. Os meus pais tinham olaria de tijolos, sua fábrica, o seu trabalho era de oleiro. E aprendi a trabalhar com tijolos e com os meus pais até esta idade, como já disse. E depois então vim para São Paulo e em São Paulo trabalhei em vários empregos e comecei também a cantar em parques infantis e depois fui também frequentando o programa de calouro e logo então entrei para o ramo artístico. Eu estava se dedicando ao cântico. A infância, irmão Aparecido de Souza, é cheia de castelos, de cartas, assim, cheia de ilusões, cheia de pensamentos e tudo assim de uma forma vazia, mas pelo que vemos, o irmão Aparecido de Souza já estava enveredando para o lado em que mais tarde seria a sua profissão. Mas qual foi, naturalmente, a primeira vez, após o irmão encarar a vida com a realidade, a responsabilidade, que o irmão ouviu falar em Jesus e que nós temos uma alma para ser salva? O caso, irmão Silva Júnior, que no meu lar nunca entrou a palavra de Deus. Eu nunca ouvi falar, na minha casa nunca se falou em evangelho, em Jesus Cristo, de modo que isto para mim era desconhecido. E quando ouvi pela primeira vez falar de Jesus,
foi quando eu saía de uma boate em São Paulo, pois fui cantor de boate muito tempo, e televisão, fui o primeiro cantor de televisão em São Paulo, e justamente dentro deste trabalho de cantar das 10 às 4 horas da manhã, eu tornei-me um viciado em cocaína, em morfina, em ópio, em tudo quanto foi tipo de entorpecente, e justamente numa madrugada, numa manhã, quando eu saía de uma boate, andando pelas ruas da cidade de São Paulo, e num determinado lugar, quando descia ali, passava ali pela Praça Patriarca, ouvi então pela primeira vez a pregação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então o irmão teve uma infância assim, quase que selvagem, pois não ouviu falar de Deus, não ouviu falar que tinha uma alma para ser salva, e ainda mais, se dedicou a esta parte mundana do mundo, a parte mais horrível, onde pecaminosa, né? Padece, inclusive, horrores, que é o mundo do vício. E quem descobriu a sua veia artística, ou seja, o seu dom de cantar? Na minha terra, quando criança, eu já cantava na PR-F2 Rádio Clube de Rio Claro. E também fazendo as minhas serenatas pelas madrugadas, já na minha cidade. E ali todos diziam que a minha voz era boa e que eu poderia ter um grande futuro se viesse para São Paulo e ali começasse a cantar. E foi o que fiz, vim para São Paulo e comecei a cantar nos programas de calouro e depois recebi o primeiro contrato na Boate África, na Brigadeiro Luiz Antônio, onde é o Hotel Danúbio. E assim continuei depois de cantar por alguns tempos na Boate África. Comecei a cantar também nos demais inferninhos, que se chamam aqui em São Paulo. Deus me livre, não. Mas a pergunta foi respondida satisfatoriamente. Irmão, quando se deu agora, vamos então entrar na parte mais objetiva dessa entrevista. Quando se deu a sua conversão definitiva? E como foi que o irmão chegou a conhecer realmente o Evangelho em seu coração? Foi justamente, como já disse, quando saía de uma boate, dopado inteiramente pela cocaína, depois de passar já vários dias sem dormir, cantando todas as noites, já há muito tempo sem voltar para casa, já não sabia mais onde estava nem minha esposa, nem meus filhos, andando depois de um lado para o outro, e então, ao entrar nesta praça, ouvi ali esta maravilhosa pregação deste evangelho tão poderoso que transforma, que cura, que faz de um homem pecador miserável um homem santo, puro e bom. E vinha vindo, ao ouvir então este grupo pregando este evangelho, e a mensagem era no evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 29, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando eu ouvia esta pregação, antes, porém, eu ouvi este mesmo grupo cantar este hino maravilhoso. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E na realidade, eu estava mesmo carregado de pecado, de vício, de miséria, e este hino começou a penetrar no meu coração. Começou a trabalhar de uma forma tal, e começou também a entrar uma alegria grande e maravilhosa dentro do meu coração, pois eu não era um homem alegre, era um homem triste, um homem que não tinha paz, não tinha sossego, não tinha descanso, era um homem perturbado, viciado, e daquela hora em diante, aquele hino começou a trabalhar no meu coração, e uma alegria maravilhosa começou a trabalhar dentro de mim, e depois então, deste hino, eu ouvi esta mensagem, e parecia-me que, quanto mais este pregador era um homem simples, um homem que até a sua linguagem era uma linguagem assim fraca, mas o certo é que eu via
sentia que Deus estava naquele homem falando no meu coração. E ao terminar aquela mensagem, ele fez o apelo e eu fui para a frente e aceitei Jesus como meu Salvador. Daquela hora em diante, Jesus passou a andar comigo e começou então a obra de regeneração, a obra de transformação, a obra de salvação dentro do meu coração. O irmão saía então daquele terrível charco de lodo para receber a glória de Deus, para receber a salvação por o maravilhoso sangue de nosso Senhor Jesus. Via-se então pela narração do irmão que algo estava se transformando naquele instante dentro do irmão. Agora fazemos uma nova pergunta. Como se chama sua esposa? Onde e quando a conheceu pela primeira vez? Ela era evangélica? Não, minha esposa não era evangélica. Era católica, apostólica, romana. O nome dela? Maria Teresa de Souza. E onde e quando a conheceu? Fazem mais ou menos 14 anos, né? Mais de 14 anos. 15 anos que nós conhecemos e foi na Professor Souza Barros, Rua Professor Souza Barros, no Jabaquara, onde conheci a minha esposa pela primeira vez. Muito bem, irmão. Então, vamos aproveitar a oportunidade que estamos falando diretamente do seu lar, tendo a sua esposa ao nosso lado, para trazê-la. Eu gostaria que o irmão a chamasse. Dona Teresa, faça favor. Pronto. Dona Teresa, a senhora que é mãe de quantos filhos? 7. Bem, então eu perguntaria à senhora, agora que a senhora tem 7 filhos, tem muito trabalho com eles, não é isso? Crianças dão trabalho, não é isso? Um pouco. Um pouco. Mas pensamos nós que a senhora teve muito mais trabalho anteriormente, quando não tinha o seu esposo em seu lar, ou quando ele não parava em casa. Ele parava em casa, o Aparecido, dona? De forma nenhuma. Ele saía como hoje e voltava daí um mês. Ou então, às vezes quando vinha saber, ele estava, como aconteceu certa vez, internado no hospital, com uma espécie de derrame. Eu, na realidade, não sei o que foi que ele teve, nem ele também. Depois de 10 dias soubemos que estava no hospital. E outras vezes também que ele brigava, ia preso, e a polícia vinha trazer intimação na porta para que ele comparecesse e desse uma explicação dos atos dele, porque ele era irresponsável. E naquela época nós tínhamos 3 filhos e a carga era muito maior, agora que temos 7 filhos e agora que temos a graça de Deus, para mim, tanto faz estar aqui como estar lá, bem longe mesmo, para mim, é sempre a mesma coisa. Estou sempre feliz junto com as crianças. Agora eu pergunto, o Aparecido de Souza não vinha todos os dias de tarde com um filão de pão na mão, com dinheiros, não chegava todo dia na hora certa, não saía todo dia na hora certa para trabalhar, não? Não, ele nunca sabia quanto ganhava, nunca tinha dinheiro, porque gastava tudo com os amigos. E quando não, às vezes também, ele trazia maconha escondida no sapato que eu descobria e tirava e ameaçava e dizia para ele que eu ia também fumar para ver o efeito que aquilo fazia e que deixava tão transtornado, sem tino para nada, sem responsabilidade. Conselho não faltou. Até coloquei fotografias dele no jornal, dando como desaparecido completamente, para ver se ele se regenerava quando visse a fotografia dele, mas tudo em vão. Dona Teresa, nós podemos avaliar o seu sofrimento. E qualquer mãe que tenha seus 2 ou 3 filhos e não tenha o seu esposo em casa e que sofre o que a senhora já sofreu, qualquer mãe pode avaliar também o sofrimento que a senhora passou. Mas a vitória não tarda para aquela que luta. Na situação em que ele se encontrava, eu com as crianças, não faltou conselhos. Largue dele, ele não presta, ele não se regenera. Mas eu sempre pensei, se há um Deus lá em cima, por que ele não pode se regenerar? E então, sempre nessa esperança, nunca perdi.
De forma nenhuma. E sempre ele é testemunha que eu ia com a menina mais velha, Dedé, esperar nas portas das boates. A menina chamava, papai, papai, e ele corria para não olhar para a menina. E eu fiz o impossível para trazê-lo junto da família. O senhor fazia mesmo isso, irmão Aparecido? De fato, fazia. Poxa, é estarrecedor o que a sua senhora acaba de falar. O senhor corria da sua própria filhinha? Perfeitamente. Eu sentia, assim, espécie de um remorso, pois eu ficava desejoso da cocaína, da morfina, e eu não enxergava outra coisa. Eu só enxergava cocaína, morfina, maconha e violão. Esta era a minha vida. Eu não podia ficar só, eu era um homem desesperado, então eu via aquele quadro na minha frente, sem poder resolver o problema, então eu era tomado de desespero e eu não queria ficar perto de ninguém, a minha vida era fugir de um lado para o outro. Vejam, irmãos, o que o poder de Deus pode fazer. Hoje, aqui neste lar, onde nós vemos ao nosso lado um pastor evangélico e cantor, querido e amado por multidões, e vemos 7 crianças felizes brincando, vemos uma senhora também feliz, contando sem saudade um passado terrível, mas contente pela vitória que obteve. Dona Maria Teresa. Agradecemos pelas suas palavras aqui neste disco, que foi assim um reforço ao testemunho do Aparecido de Souza, o pastor Aparecido de Souza. Pode acrescentar o que a senhora mais desejar. Eu desejo que essas palavras que aqui foram ditas sirvam de estímulo para muitas pessoas que talvez se encontrem na situação em que me encontrava, que não se desesperem e esperem por um dia melhor, porque o que a medicina não pôde fazer, conselhos não pôde fazer, o que a justiça não pôde fazer, a palavra de Deus fez. Graças a Deus. O irmão Aparecido, naturalmente, confirmando as palavras de sua esposa, agora se manifesta novamente o pastor Aparecido de Souza. Prezados irmãos, hoje estou ao lado da minha esposa, dos meus filhos, e é grande a minha alegria, é grande a minha satisfação, porque hoje eu sinto amor por eles. Agora que estou liberto, sou senhor de mim, sei dominar-me, sei agora resistir todas as tentações, porque eu sinto um poder que emana dentro do meu coração, um poder maravilhoso que pode repelir tudo quanto o diabo pode oferecer. E onde o irmão assistiu um milagre? Foi no sul. Fomos para a cidade de Curitiba e então ali, pela primeira vez, eu comecei a cantar e a dar testemunho deste evangelho maravilhoso, onde fui apoiado por um casal que eu quero deixar aqui, gravado juntamente com a minha esposa, o nosso agradecimento por este casal maravilhoso que nos acolheram em Curitiba e, por que não dizer, nos sustentando, não é, Teresa? Sim, ele dava o dízimo que ele deveria dar à igreja, ele dava para o nosso sustento. Graças a Deus, o nome do casal. Inácio Peçanha e Odá de Castro Peçanha. Odá de Castro Peçanha. Esta família nós temos no nosso coração, porque foi a família que nos amparou. Como eu devo também uma gratidão toda especial para o pastor Epaminondas Silveira Lima. Esse homem foi também um instrumento usado por Deus para a minha libertação. Pois não me envergonho de dizer que quando nas minhas crises eles colocavam-me no seu carro e eu mordendo os lábios desesperado, e eles então colocavam-me no seu carro e saíam andando comigo pela cidade até que passasse a crise. Deus tem realizado vários milagres através das minhas orações. E lá em Londrina aconteceu um fato maravilhoso, quando num trabalho apareceu ali uma pessoa presa numa jaula, ou assim amarrada, e estava já por muitos anos daquela maneira, e eu fui procurado então pelos familiares daquele homem, e quando fui orar por ele, ele estava endemoniado, e graças à misericórdia de Deus,
o demônio obedeceu à autoridade que usei, o nome santo e glorioso de Jesus, e este homem ficou liberto. Muito bem, irmão. O que o irmão considera a maior graça recebida na sua vida? A salvação que recebi em Cristo Jesus e o perdão dos meus pecados. Deixe então aqui, por favor, o nome de sua esposa e de todos os seus filhos. Maria Teresa de Souza, Maria Aparecida de Souza, Maria Bernadette de Souza, Vânia Maria, Marcos, Márcio, Daniel e Ruth Vasti de Souza. Isto, ouvintes, é o que compõe agora um lar feliz. O lar do pastor e cantor evangélico Aparecido de Souza, que acaba de contar como foi a sua vida. Agora compreendo que Jesus por mim fez tudo. Como um cordeiro mudo, não clamou, nem lamentou, levado à matança, por ódio e por vingança, ali foi açoitado e o culpado era ele. Mas para a cruz olhando, meu coração foi ferido, vendo ali tão aflito, mais belo e tão bonito, Jesus por mim.